Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Rafael e se você gosta de relatos de traição, histórias de vida, relatos de superação, você está no canal certo. E o nosso relato hoje é o seguinte: minha esposa revelava nossa vida íntima e todos sabiam. Então, um relato muito forte. Aproveite, se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e curte esse vídeo para me ajudar a crescer no YouTube. E no final, deixa um comentário me dizendo a tua opinião, o que você achou. Então, sem mais enrolações, vamos lá à leitura de mais um relato. Meu nome é João Pedro, eu tenho 42 anos e eu trabalho como técnico de segurança do trabalho. Durante muitos anos da minha vida, eu achei que tinha encontrado a mulher certa para compartilhar meus dias, construir uma família e envelhecer juntos. O nome dela é Luciana, e quando nos casamos ela tinha 33 anos, hoje está com 38. Nos conhecemos através de amigos em comum numa festa simples, mas que marcou minha vida. Luciana tinha um jeito espontâneo, alegre, era extrovertida, e isso me atraiu. Eu sempre fui muito reservado, mais calado, e ela parecia ser a minha metade solta, aquela que completava a minha timidez. No começo tudo foi muito bom. Saíamos bastante, ríamos juntos, tínhamos conversas longas, até de madrugada. Ela tinha um jeito de me fazer sentir vivo, de me arrancar da rotina. Foi isso que me fez me apaixonar por ela. Depois de pouco mais de um ano, nós decidimos nos casar. O início da vida de casado foi feliz. Eu estava seguro da minha escolha e acreditava que ela também estava feliz comigo. Mas com o tempo começaram a surgir sinais de que algo estava errado. Luciana sempre foi muito aberta, falava de tudo sem filtro. No começo eu até achava engraçado, mas logo percebi que essa característica dela não tinha limite. Ela falava de coisas íntimas demais, sem pensar duas vezes. Só que, para minha surpresa, o alvo preferido dela era sempre eu, ou melhor, a nossa vida íntima. A primeira vez que isso aconteceu, de forma que realmente me marcou e me incomodou, foi em um churrasco na casa dos próprios pais dela. Estávamos todos reunidos, sogro, sogra, cunhados, primos. Eu estava ali me esforçando para ser simpático, tentando agradar a família dela, quando Luciana, no meio da roda, soltou uma piadinha. Ah, vocês não sabem, o João é um ótimo marido, trabalhador, mas na hora H, tadinho. Todos riram e eu fiquei vermelho de vergonha. Tentei disfarçar, mas dentro de mim senti como se tivesse levado um soco. Ela percebeu minha cara, deu risada e disse: "Ah, amor, não fica assim, estou brincando." Mas não era brincadeira. Ela estava expondo algo que sempre foi a minha grande insegurança. Eu não sou um homem dotado, tenho 12 centímetros ereto. E além disso, já tive problemas de ereção algumas vezes. Para mim, isso sempre foi muito delicado. Nunca escondi dela, mas também não esperava que ela fosse espalhar isso como uma piada. Naquele dia, a família toda riu e eu senti vergonha. Senti a vergonha me engolir. Depois no carro, tentei conversar com ela. Luciana, por favor, não fala essas coisas com os outros na frente da sua família. É muito humilhante para mim. E ela respondeu: "Ah, João, você é muito sensível, isso é só brincadeira." Aquilo ficou martelando na minha cabeça, mas eu tentei engolir, dizendo a mim mesmo que não valia a pena brigar por essa coisa. Só que não foi um caso isolado. Luciana tinha esse hábito, sempre que surgia uma roda de conversa, seja com amigos ou parentes, ela dava um jeito de mencionar a nossa vida íntima. Teve uma vez, em um jantar na casa de amigos, que o assunto foi parar em relacionamento. Um dos rapazes comentou sobre como manter a chama acesa no casamento e Luciana, sem pensar duas vezes, falou: "Ah, aqui em casa não tem chama nenhuma, porque meu marido já é quase um fósforo apagado." Todos riram e eu quis desaparecer dali. Olhei para ela incrédulo e ela continuava rindo, achando graça. Eu gostava muito dela, de verdade. Ela era carinhosa no dia a dia, cuidava da casa, sempre estava ao meu lado. Mas essa mania de expor nossa intimidade me destruía por dentro. Cada comentário dela era como se minha masculinidade fosse jogada no lixo na frente de todo mundo. No trabalho eu sou um homem respeitado, técnico responsável,
por orientar equipes, impor regras, cuidar da integridade de dezenas de pessoas, mas em casa, ou melhor, em público com a Luciana, eu me sentia diminuído, pequeno, ridicularizado. E por mais que eu pedisse, ela não parava. Sempre vinha com a mesma desculpa. É só uma brincadeira, João. Você leva tudo ferro a fogo. Mas não era brincadeira. Era a minha vida. Era a nossa vida íntima sendo tratada como uma piada. E por mais que eu tentasse ignorar, cada vez mais que aquilo começava a me corroer por dentro. Eu achava que depois daquele churrasco humilhante na casa da irmã dela, Luciana teria aprendido a lição. Pensei que o constrangimento tinha sido o suficiente para fazê-la perceber que certas coisas não se dizem em público, principalmente quando envolvem a intimidade de um casal. Mas eu estava enganado. Na verdade, parecia que quanto mais eu reclamava, mais ela se sentia incentivada a tocar nesse assunto como se fosse uma piada recorrente. Alguns dias depois, fomos convidados para um jantar na casa de amigos nossos, o Rodrigo e a Patrícia. Eles eram pessoas tranquilas, gente boa, sempre nos recebiam muito bem. E eu estava animado para ir. Afinal, fazia tempos que nós não nos reencontrávamos. Mas eu mal sabia que aquela noite acabaria virando outro pesadelo para mim. Estávamos sentados à mesa, rindo de coisas banais, até que o Rodrigo comentou que tinha lido uma matéria sobre homens inseguros com desempenho na cama. Ele falava em tom de brincadeira, sem maldade, mas era o tipo de assunto que eu preferia evitar. Antes que alguém pudesse mudar de tema, Luciana riu alto e disparou. Nossa, isso aí é a cara do João Pedro, né? Ele vive inseguro com essas coisas. A mesa inteira caiu em risadinhas e eu fiquei paralisado. O Rodrigo e a Patrícia tentaram disfarçar, mas ficou evidente que eles não sabiam aonde enfiar a cara e eu muito menos. Eu tentei contornar. Ô, Luciana, para de falar essas coisas. Estamos jantando, vamos falar de outra coisa. Mas ela, como sempre, não percebeu o limite. Ah, João, para de frescura. Você mesmo já admitiu que tem dificuldades. Qual é o problema? A gente precisa normalizar isso, ué. Normalizar? Era assim que ela chamava expor a minha intimidade para amigos? Eu respirei fundo, engoli a raiva e tentei seguir à noite. Mas o estrago já estava feito. Quando eu cheguei em casa, não me segurei. Luciana, pelo amor de Deus, você não percebe o que você está fazendo? Não é engraçado, é humilhante. Ela me olhou como se eu fosse o errado da história. Você é muito sensível, João Pedro. Isso é coisa da tua cabeça. Todo mundo sabe que um homem nenhum é perfeito. Qual é o problema de eu falar? É só conversa. Mas não era só conversa. Era a minha dignidade sendo ridicularizada, reduzida a piada pública, repetidamente. Se com os amigos já era ruim, com a família dela era ainda pior. A mãe da Luciana sempre me tratou bem, mas depois de tantas vezes em que minha esposa abriu a boca, até ela começou a soltar piadinha. Um domingo fomos almoçar, já estava todo mundo à mesa e de repente a própria mãe dela comentou: "Ah, filha, esses homens de hoje, muitos não dão conta de satisfazer uma mulher, viu?" Eu fiquei gelado, olhei para a Luciana e vi o sorriso malicioso no canto da boca dela. Era óbvio que ela tinha contado coisas demais até para a própria mãe. Eu queria enfiar a cabeça num buraco. Depois no carro eu questionei: "Você contou para sua mãe também?" "Nossa, Luciana, até quando você vai falar essas coisas?" E ela, sem um pingo de vergonha, respondeu: "Ué, João, minha mãe é minha confidente. A gente fala sobre tudo. Não tem nada demais." Nada demais? Eu me sentia traído, não no sentido de infidelidade, mas de exposição. Era como se a minha intimidade tivesse virado uma propriedade pública. As brigas começaram a se tornar uma rotina dentro de casa. Eu reclamava, ela debochava, eu tentava conversar, ela minimizava, até que um dia eu explodi de vez. Tínhamos saído com alguns colegas do meu trabalho, eu queria apresentar minha esposa para eles, mostrar que apesar das dificuldades eu tinha uma família. Durante o encontro, um dos meus colegas fez uma piada qualquer sobre virilidade masculina, e antes que eu pudesse rir e seguir em frente, Luciana cortou. "Ih, gente, com o João Pedro não rola não, viu? Ele já é meio fraco nessa área."
O grupo riu meio sem graça, eu quis sumir, aquilo passou de todos os limites. Quando chegamos em casa, bati na mesa. Basta, Luciana, eu não aceito mais esse tipo de humilhação. Você não tem o direito de expor a minha vida assim. Isso não é piada, é falta de respeito. Ela, ao invés de refletir, gritou de volta. Você que é um inseguro. Eu falo porque é verdade. Se você não gosta, o problema é seu. Aprenda a se assumir. Foi a primeira vez que pensei seriamente em me separar. Até então, eu tentava acreditar que ela mudaria com o tempo e que ela entenderia os seus limites. Mas ali percebi que para a Luciana não havia limite algum. Eu comecei a me sentir menor a cada dia. No trabalho eu já andava desconfiado dos olhares dos colegas. Será que eles também sabiam? Será que Luciana tinha comentado algo com as esposas, com as vizinhas? Eu ia para reuniões com aquela sensação de que todos estavam rindo por dentro. Passei a evitar convites sociais, me fechando cada vez mais. A vergonha já não era só nos encontros, mas constantes dentro de mim. Eu, que sempre fui um homem seguro do meu papel, técnico segurança do trabalho, alguém que liderava equipes, agora mal conseguia me olhar no espelho sem sentir que era menos homem. E tudo isso por quê? Porque a pessoa que eu mais amava do que tudo parecia sentir prazer em me expor. Hoje, olhando para trás, percebo que aquela escalada de humilhação foi correndo não só o meu casamento, mas também a minha autoestima. Eu me senti invisível, pequeno, como se as minhas qualidades não importassem em nada diante das falhas que ela fazia questão de amplificar. E o pior de tudo, eu ainda a amava, por mais que cada palavra dela fosse como uma facada, eu tinha medo de perder aquela mulher. Medo de assumir para mim mesmo que talvez eu estivesse vivendo um relacionamento doentio. A cada dia que passava, eu me sentia mais e mais sufocado dentro da minha própria casa. As piadas, as humilhações públicas e o descaso da Luciana não diminuíam. Pelo contrário, pareciam ganhar mais e mais força. Já não era só em jantares ou encontros familiares. Até no dia a dia ela soltava comentários que me deixavam desconfortável. Lembro de uma manhã quando ela estava no telefone com uma amiga e eu escutei ela dizer: amiga, comigo não tem como reclamar. O problema é que o João é meio fraquinho, sabe? Mas a gente vai levando. Eu estava no quarto ouvindo cada palavra e aquilo foi como uma pancada no meu peito. Percebi que não havia mais respeito. Era apenas uma personagem de piada na boca da minha própria esposa. Eu era apenas um personagem de piada na boca da minha própria esposa. A gota d'água aconteceu em um outro almoço da família. O irmão dela fez uma piada sobre homens que não davam conta do recado. A Luciana, sem pensar duas vezes, completou: isso é cara do João Pedro, né? Não sei nem como aguentei 5 anos. Dessa vez eu não fiquei quieto. Me levantei da mesa e disse na frente de todos: chega, Luciana. Você passou de todos os limites. Se você não consegue me respeitar nem como homem, nem como marido, então não faz sentido continuarmos juntos. Um silêncio pesado tomou conta da sala. A mãe dela tentou intervir. Calma, João Pedro. Ela fala demais, mas vocês se amam. Mas eu já tinha tomado a minha decisão. Naquela mesma semana, comecei a juntar as minhas coisas. Luciana ficou atônita. Você não vai fazer isso, João Pedro. Você não tem coragem. Você sempre foi dependente de mim. Olhei nos olhos dela e respondi: você se enganou esse tempo todo. Não sou eu que dependo de você, Luciana. Foi o meu amor que nos manteve juntos, apesar de tudo, mas até o amor tem limites, e você conseguiu ultrapassá-lo. Ela riu debochada como se fosse mais uma piada. João Pedro, você não vai aguentar ficar sem mim, vai acabar voltando. Mas dessa vez não. Eu estava decidido. Fiz as malas e fui para a casa de um amigo até organizar a minha vida. Nos primeiros dias, ela me mandava mensagens dizendo que estava sendo dramático, que eu voltaria logo. Depois as mensagens se transformaram em acusações. Você é um frouxo, um homem que não se garante, por isso está fugindo. E por fim, vieram tentativas de manipulação. Se você me deixar, vai mostrar para todo mundo que eu tinha razão. Vão rir ainda mais de você. Essas palavras doíam, mas em vez de me enfraquecer, me davam mais certeza de que eu estava tomando a decisão correta. Eu não podia mais viver com alguém que fazia questão de me destruir por dentro.
A separação foi dolorosa, não vou negar. Foram 5 anos juntos e eu realmente amei a Luciana. Mas ao mesmo tempo foi como tirar um peso das minhas costas. Para mim, pela primeira vez em muito tempo, eu pude respirar sem medo de ser humilhado na frente dos outros. Redescobri a minha vida, voltei a sair com amigos sem receio de virar alvo de piadas, consegui me concentrar no meu trabalho novamente e até a minha autoestima começou a dar sinais de recuperação. Claro, as marcas ficaram. Ainda me pego lembrando de situações em que quis desaparecer de tanta vergonha, mas cada vez mais essas lembranças deixam de ser feridas abertas e passam a ser cicatrizes que me lembram do que não devo aceitar novamente. Hoje, com 42 anos, eu olho para trás e percebo que o erro não foi apenas o da Luciana. O meu erro foi permitir por tanto tempo que ela ultrapassasse os limites. Eu me calei, engoli sapos, tentando manter uma relação que já estava podre por dentro. Relacionamento precisa ser parceria, cumplicidade, acima de tudo respeito. Quando o respeito acaba, não há amor que aguente. Eu ainda não sei o que será da vida da Luciana. Talvez ela encontre alguém que aceite ela do jeito que ela é e que seja do jeito que ela quer, talvez não também, mas uma coisa eu sei, eu não merecia ser exposto daquela forma, ninguém merece. E é por isso que eu deixo aqui a minha reflexão para quem ouve a minha história. Até que ponto você suportaria a falta de respeito em um relacionamento? Existe amor suficiente para justificar uma humilhação? Ou será que, assim como eu, você também teria coragem de tomar a decisão e ir embora e recuperar a sua própria dignidade? Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um relato. Gostaria de pedir a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da história do João Pedro. Ele fez certo em se separar da Luciana? Ou ele deveria ter tentado mais, ter feito um tratamento? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Aproveita, já curte esse vídeo, porque quando você curte, me ajuda muito e faz com que o meu vídeo seja visualizado por muito mais pessoas, tenha mais alcance. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Muito obrigado pela sua companhia e fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. Tchau.